Capítulo 50. Ocupado como um mercado. Virando a esquina, Long Shen parou, atordoado com o que estava vendo. A entrada de sua nobre propriedade, que costumava estar sempre deserta, agora tinha uma longa fila à sua frente, todas elas eram mulheres casadas na casa dos 40 ou 50. Ele olhou ao redor e teve que confirmar novamente que esta era sua casa. Só então ele se aproximou. Neste momento, Bauer estava rindo alegremente ao recebê-los. Não se preocupe com todos, vá devagar. Registre o nome, status, medidas, uma foto e quaisquer outros detalhes claramente para mim. Senhorita, você pode nos dizer o que a senhora gosta em uma nora? Uma das esposas sorriu encantadoramente. Desde que eles se comportem corretamente e não sejam feios, então está tudo bem. Mas a madame disse que gostava mais daqueles com quadris grandes. Ela disse que quanto mais largos os quadris, mais fácil ela dará à luz. Deixe-me dizer-lhe, minha senhora há muito deseja ter um neto. Jovem mestre, você voltou. Bauer estava conversando entusiasticamente com eles quando de repente viu o sombrio Long Shen. Saudações, jovem mestre. Todas essas esposas o cumprimentaram rapidamente. Long Shen acenou para eles e então puxou Bauer para o pátio. Apontando para as esposas, ele sussurrou com raiva: o que você está fazendo? Jovem mestre, ontem você derrotou corajosamente um oponente do Gran Xia e basicamente obteve o título de Guerreiro Júnior número 1 na capital do Fênix Cry. Você se tornou um ídolo para inúmeras donzelas, e todas elas estão aqui para criar laços familiares. Bauer cobriu seu sorriso. Eu sabia que você causaria problemas. Onde está a mãe? A senhora está dentro. Na verdade esqueci, ela me disse que queria ver você assim que você chegasse em casa. Bauer bateu palmas em sua testa. Bom, eu vou agora mesmo. Você, apresse-se e encontre uma maneira de se livrar deles. Que tipo de lugar é esse? Isso não é um mercado. Long Shen não estava de bom humor. Eu não posso fazer isso. Madame me enviou para receber todos eles. É melhor eu ir. Quem teria pensado que o sempre fofo e obediente Bauer realmente não ouviria Long Shen e correria de volta para aquelas esposas com prazer. Long Shen revirou os olhos e foi ver sua mãe. Sua mente estava constantemente girando ao longo do caminho, tentando encontrar uma maneira de descrever os eventos que ocorreram ontem sem deixar sua mãe preocupada. Mas assim que ele entrou no quarto dela, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, sua mãe disse com raiva: esse garoto chato, apresse-se e entre. Talvez não houvesse como ele se explicar. Não importa como ele pensasse sobre isso, ele não conseguia encontrar uma boa desculpa. Mas o que ele não esperava era que sua mãe o puxasse para uma mesa coberta de fotos de mulheres bonitas. Shenner, olhe, essas 19 senhoras foram cuidadosamente selecionadas por mim entre mais de 100. Seja em termos de beleza, etiqueta ou status, todos eles são muito adequados para você. Olhe rapidamente, algum atrai seu interesse. Vendo que Long Shen estava atordoado, a senhora Long insistiu: o que você está esperando? Apresse-se e verifique-os. Ok, eu vou olhar. Só agora Long Shen percebeu que sua mãe já havia esquecido completamente o perigo em que ele esteve ontem.
Mas quando ele olhou para aqueles retratos, a expressão de Long Shen ficou um pouco estranha. A senhora Long disse complacente, olhe como eles são lindos, Shenher. Especialmente suas cinturas e quadris, eles definitivamente são adequados para o parto. Se você se casar com alguns deles, tenho certeza de que definitivamente haverá alguns bebês crescendo em apenas alguns meses. A senhora Long foi incapaz de conter sua própria alegria. Parecia que ela já podia ver a cena de si mesma segurando um monte de seus nitos. Uma gota de suor escorreu pelo rosto de Long Shen, pingando nos retratos. Acabou pousando nas nádegas de uma garota, seguindo a tinta e fazendo aquela parte parecer ainda maior. Mãe, eu sinto que isso deveria. Long Shen começou a dar uma desculpa. Pare de atrasar. Antes, sua mãe achava que você não seria capaz de encontrar uma esposa adequada, e agora que tantos candidatos vieram hoje, não se atreva a desperdiçar essa chance. Eu não vou tornar isso difícil para você. Escolha 3 para mim hoje e mais tarde, você pode escolher um pouco mais. De qualquer forma, se você não escolher pelo menos 10 deles, nem pense em ir embora. O rosto de Long Shen ficou verde. Era para ser como criar gado. Mas olhando como ela era rigorosa, parecia que ela estava extremamente séria sobre esse assunto. Assim como ele estava perdido sobre como responder, uma voz áspera soou. Irmão Longo. Uma figura enorme correu e abraçou Long Shen. Irmão Long, ouvi dizer que você brigou com alguém ontem. Por que você não me trouxe? Long Shen viu que era o Aio de quem havia entrado correndo. Lá dentro, ele aplaudiu, este irmão dele realmente veio no momento perfeito. Mãe, ainda tenho algumas coisas para fazer e preciso falar com o Ailde. Você apenas lentamente faz algumas seleções. Assim que você terminar isso, eu vou olhar de novo. Garoto, você. Assim que ela estava começando a falar, Long Shen já havia rapidamente puxado o Ailde para longe. Aquele malandro. Ela repreendeu silenciosamente, mas quando ela se virou para olhar os retratos daquelas amplas garotas, ela rapidamente ficou satisfeita. Irmão Long, você se machucou ontem? Wilde perguntou a Long Shen preocupado. Não, eu estou bem. Seu irmão Long agora terá que lutar cada vez mais. Falando nisso, você aprendeu a usar essa técnica de usar o Ti espiritual que eu ensinei a você? Perguntou Long Shen. Ele havia ensinado Wilde como circular seu Ti espiritual por seus meridianos. Mas suas habilidades de compreensão eram extremamente baixas. Se não fosse por quão poderosa era a força espiritual de Long Shen e que ele pudesse ensiná-lo guiando-o de dentro, teria sido impossível para alguém ensiná-lo. Quando Long Shen começou a cultivar, Wilde ficou extremamente orgulhoso. Irmão Long, eu já posso usar essa técnica que você me ensinou. Sério? Long Shen ficou encantado. Long Shen trouxe Wilde para uma área vazia atrás da propriedade. Apontando para uma pedra do tamanho áspero de um humano, ele disse: esmague isso apenas com o vento gerado pelo seu punho. Sim. Wilde concordou e deu um soco. O vento correu sobre a pedra, fazendo-a tremer ligeiramente. Eu não fiz certo desta vez. Novamente. Wilde estava um pouco envergonhado. Outro punho disparou, e o vento ainda fazia a pedra tremer levemente.
Estranho. Novamente. Ele tentou mais 3 vezes, mas a pedra permaneceu a mesma de sempre. O rosto de Long Shen escureceu. Wild, isso é o que você aprendeu? Sim. Normalmente, posso ter sucesso em 3 de 10 sucos. Só não está funcionando hoje. Wild estava angustiado. Ao ouvir isso, Long Shen quase tropeçou. Ao lutar com os outros, você poderia realmente confiar no acaso. Long Shen sentiu uma dor de cabeça. Wild era basicamente um tesouro, mas a dificuldade em desbloquear esse tesouro era incrivelmente grande. Colocando a mão nas costas de Wild, Long Shen disse, tente novamente. Ok. Wild mais uma vez deu um soco, mas desta vez, não havia a menor energia por trás disso. Antes de dar um soco, você tem que se preparar. Primeiro, coloque seu dantian em movimento e, em seguida, dê um soco. Lembre-se que é o dantian que dirige o punho, e não o punho que incita o dantian. Enquanto ele estava em contato com o corpo de Wild, ele podia sentir que Wild estava primeiro socando e depois usando seus meridianos na tentativa de estimular o dantian. Esse tipo de técnica poderia funcionar, mas quando se tratasse de Wild, seria uma questão de sorte. Cultivadores experientes não teriam nenhum problema em fazê-lo assim, mas seria muito difícil para Wild fazê-lo. Tente novamente. Não apresse seu soco. Faça circular o seu dantian. Ok, seu dantian está funcionando. Soco. Estrondo. Um enorme estrondo soou e aquela pedra do tamanho de um homem foi esmagada em escombros completos. Irmão Long, eu consegui, gritou Wild alegremente. Long Shen assentiu. Ele parecia calmo por fora, mas por dentro estava cheio de choques sem fim. Wild mais uma vez se tornou muito mais forte. Esse último soco teve poder suficiente para esmagar o estágio final de condensação do sangue Huangshang. Embora ele não pudesse se comparar a Huangshang uma vez que usasse sua transformação de besta, Wild provavelmente era ainda melhor que ele em termos de poder. No entanto, seus movimentos tinham muitas falhas. Mas neste ponto, ele só conseguiu usar um fio de energia de seu dantian e não foi capaz de usar todo o seu poder. Isso significava que o potencial de Wild era realmente assustador. Bom, agora faça de novo, encorajou Long Shen. Wild mais uma vez deu um soco, mas este punho estava vazio como os anteriores. Por um momento, era apenas Long Shen olhando para Wild, e Wild olhando para Long Shen. Long Shen ficou completamente em silêncio por mais de 10 minutos. Finalmente, Wild deu um tapinha na cabeça. Irmão Long, será que eu sou muito burro? Eu realmente quero te dizer que você não é burro, mas já que eu ouvi que mentirosos serão atingidos por um raio, eu não ouso dizer isso. Long Shen olhou para o céu preocupado. O que devo fazer então? Wild estava completamente desanimado. A partir de amanhã, você não vai ficar na propriedade. Volte para o pasto. Irmão Long, você não me quer mais. Wild estava completamente assustado e cheio de medo. Long Shen riu involuntariamente, dando um tapinha no ombro grosso de Wild. Não brinque. Somos irmãos de vida e morte. Então, por que você quer que eu vá para o pasto? A partir de amanhã, toda a sua comida terá que ser manuseada por você mesmo.
Se você quer carne, então você tem que matar a vaca você mesmo. No entanto, a condição é que você deve usar seu ataque contendo chi espiritual para matar a vaca. Caso contrário, você terá que viver com o estômago vazio. Vai! Wild prometeu a ele e foi embora. Observando as costas de Wild enquanto ele partia, Long Shen não pôde deixar de se sentir um pouco impotente. A habilidade de compreensão de Wild era muito preocupante. Às vezes, ele se preocupava se deveria manter Wild ao seu lado. Com sua inteligência, ele realmente era um pouco perigoso demais. Ele era uma pessoa honesta a ponto de sua cabeça não conseguir nem compreender truques. Foi também por isso que ele nunca iria brincar com o que Long Shen lhe disse para fazer. As instruções de Long Shen eram para acostumá-lo a usar o chi espiritual. Caso contrário, quando ele lutasse com os outros, cada um de seus ataques teria apenas uma chance de funcionar. Isso não era diferente de mandá-lo para a morte. De qualquer forma, o apetite de Wild crescia a cada dia e, a cada dia, ele comia mais de 100 vacas. Isso foi o suficiente para ele treinar. Se ele liberasse todo o seu poder e se acostumasse a usar seu chi espiritual, a força de Wild atingiria um nível que aterrorizaria até o próprio Long Shen. Depois de organizar adequadamente os assuntos de Wild, Long Shen voltou para seu próprio quarto. No caminho, ele viu aquela fila de esposas e o felizmente ocupado Bauer. O suor mais uma vez começou a rolar de sua testa. Ele enviou instruções de que estava entrando em reclusão e para não incomodá-lo, a menos que algo grande acontecesse. Ele estava no 8º estágio celestial de condensação de Chi. Mais um avanço o permitiria alcançar o 9º estágio celestial e, a partir daí, ele poderia entrar diretamente na condensação de sangue. Somente uma vez que ele alcançasse o reino da condensação do sangue ele poderia realmente garantir sua sobrevivência. Ele estava extremamente irritado que nada estava sob seu controle. Apenas espere. É hora de eu ver os verdadeiros rostos das pessoas que constantemente conspiram contra mim. Capítulo 51. 10º nível de condensação do Chi. Desde o Phoenix Cry Lentar no festival, o conhecimento da batalha máxima de Long Shen e Huangshan se espalhou em todas as direções. A fama de Long Shen se espalhou não apenas por toda a capital, mas também por todo o império. Praticamente não havia uma única pessoa que não soubesse seu nome. Isso foi especialmente verdadeiro para a geração mais jovem. Long Shen era seu ídolo. Sempre que seu nome era mencionado, eles eram adoradores e invejosos. Claro que, em qualquer mundo, não faltavam gênios. E é claro que nem todos os gênios precisam estar no caminho marcial. Você também pode ganhar fama em outras especialidades. Agora, pouco mais de 10 dias se passaram desde a batalha de Long Shen. No entanto, nesses poucos dias, houve um gênio que usou Long Shen para obter um lucro louco de milhões de moedas de ouro. Essa pessoa era originalmente apenas um mestre pintor. Embora tal pessoa não estivesse em estado de pobreza dentro da capital, tal profissão não poderia ser considerada de alto nível. A renda era bastante escassa. Mas depois que essa pessoa viu a batalha de Long Shen, ele imediatamente voltou para casa e passou 3 dias e 3 noites sem pausa para desenhar mais de 10 desenhos refinados. A pessoa nesses desenhos era precisamente Long Shen.
Originalmente, Long Shen era bonito o suficiente e tinha uma confiança fácil. Seguindo os fundos e os exageros de iluminação daquele mestre pintor, ele havia se transformado para parecer praticamente uma divindade. As cenas de sua batalha contra a pílula e a luta subsequente foram especialmente exageradas por ele para parecer extremamente vívidas e emocionantes. Depois de desenhá-los, ele foi direto para a maior oficina de impressão. Depois disso, um desenho extremamente impressionante de Long Shen ficou disponível na capital, e os jovens ficaram loucos por isso. Milhares de desenhos foram imediatamente esgotados. Algumas pessoas que não conseguiram arrebatar um já começaram a perseguir a oficina de impressão. Toda a equipe de centenas de pessoas trabalhava incessantemente, mas a multidão de pessoas esperando só crescia. A oficina de impressão teve que contratar mais pessoas com o passar do tempo, e só depois de uma semana eles conseguiram satisfazer a maior parte da demanda. Mas se isso fosse tudo, então aquele mestre pintor teria contado apenas como um homem de negócios médio. Ele tinha um plano brilhante e, depois que a primeira pintura foi vendida, acrescentou outra. Este novo desenho foi ainda mais refinado que o primeiro. O que ele retratava era ainda mais impressionante, e estava impresso em um papel de pele de animal extremamente caro. Isso significava que poderia sobreviver por centenas de anos sem desaparecer. Tinha sido anunciado popularmente como sendo um item de colecionador de edição limitada. Claro, este desenho de colecionador de edição limitada foi vendido a um preço considerável. Mas inúmeros jovens vieram para comprá-lo, e as vendas foram positivamente chocantes. Mas o que ninguém esperava era que depois que essa pintura limitada de colecionador tivesse vendido o suficiente, uma graphic novel chamada Phoenix Cry da Vine Battle apareceu silenciosamente no mercado. Essa história em quadrinhos era um registro das cenas daquele dia que continham a confissão da terceira princesa, a batalha de pílulas de Xiabaixi, Huangshang enfurecendo Long Shen e a sangrenta batalha de Long Shen com Huangshang. Toda aquela história havia sido expressa perfeitamente através de fotos. Dos quadros à graphic novel, aquele pintor e a oficina esvaziaram basicamente os bolsos de todos os jovens da capital. Em apenas algumas semanas, eles lucraram pelo menos milhões de moedas de ouro. Aquele pintor originalmente pobre imediatamente se tornou uma celebridade dentro da capital. Além de Long Shen, ele era provavelmente a pessoa mais famosa da capital agora. Long Shen não estava ciente desse assunto junto com inúmeras outras coisas que ocorreram na capital. Depois de algumas semanas, Long Shen já havia rompido para o 9º estágio celestial de condensação de Ti alguns dias atrás. Nem é preciso dizer que essa velocidade rápida estava absolutamente relacionada à batalha de vida ou morte que ele teve com Huangshang. Somente experimentando provações de vida e morte e enfrentando a pressão que veio com elas, você pode tornar seu coração tal mais firme e estável. E só então sua velocidade de cultivo aumentaria sem causar instabilidade em sua base de cultivo. Atualmente, Long Shen estava empurrando seus 9 ciclones ao máximo para absorver o Ti espiritual do mundo em sua estrela Feng Fu. Contanto que sua estrela Feng Fu ficasse no máximo em energia, ele seria capaz de extrair Ti de sangue e entrar no reino de condensação de sangue. O chamado reino da condensação do sangue foi nomeado assim devido à intenção de condensar o sangue e o Ti.
O sangue era uma das partes mais importantes do corpo. Somente alcançando o reino da condensação do sangue você poderia contar como um verdadeiro artista marcial. Você condensou o sangue circulando real para purificar seu sangue. Todos os vários alimentos que as pessoas comiam frequentemente causavam a formação de impurezas dentro do corpo. Portanto, o sangue precisava ser refinado e condensado para expulsar essas impurezas, deixando sua força aumentar. Mas antes de entrar no reino da condensação do sangue, você tinha que alcançar o pico do 9º estágio celestial da condensação do Ti. Somente comprimindo o Ti espiritual em seu corpo a um certo nível, seu Ti poderia transformar o sangue. Isso deu origem a algo conhecido comumente como Ti do sangue. Uma vez que o sangue e o Ti se combinaram, a energia liberada era inconcebível. Ao mesmo tempo, era o nível fundamental mais importante para os cultivadores. Estrondo. Atualmente, a estrela Feng Fu de Longshen estava começando a surgir, um sinal de que ele estava prestes a entrar no reino da condensação do sangue. Longshen não pôde deixar de se alegrar, mas rapidamente estabilizou suas emoções e circulou lentamente seus ciclones, absorvendo energia constantemente. Este foi um momento extremamente crítico. Não poderia haver erros. O menor erro causaria uma reação que o feriria, e era muito provável que alguns daqueles 9 ciclones que ele conseguiu formar se rompessem, fazendo com que seu reino caísse. Bum bum bum. Sua estrela Feng Fu explodiu repetidamente. Seu Ti espiritual estava continuamente sendo comprimido. Tendo chegado a este momento crítico, Longshen não se atreveu a ser nem um pouco descuidado. Toda a sua atenção estava completamente focada. Mas o que Longshen não esperava era que esses sons explosivos continuassem por 6 horas inteiras, mas nada mudou dentro de seu corpo. O que está acontecendo? Ele ficou completamente surpreso com isso. Essa situação foi completamente diferente do que foi registrado na literatura. Definitivamente não era para ser tão difícil. Dentro do Bethel Skill Pavilion, ele havia folheado vários registros sobre cultivo. Quando a maioria das pessoas tentava atacar o reino da condensação do sangue, geralmente havia um único par de grilhão que os impedia. Mas enquanto eles tivessem Ti espiritual suficiente, eles seriam capazes de quebrar esses grilhões e avançar para a condensação do sangue. Havia também algumas pessoas com 2 ou até 3 algemas das quais eles tiveram que romper antes de entrar no reino da condensação do sangue. Dizia-se que quanto mais algemas tivessem que ser quebradas ao avançar, maior potencial essa pessoa teria. Longshen rompeu 9 algemas logo no início e enlouqueceu de alegria, pensando que ele deveria ser um talento absolutamente inigualável. Mas à medida que ele quebrava mais e mais algemas, o prazer de Longshen se transformou em choque. Ele nem sabia quantos grilhões havia quebrado depois dessas 6 horas. Ele não contou com precisão, mas definitivamente era um número na casa das centenas. Isso derrubou completamente o bom senso. Nas gravações que ele havia lido, o número máximo havia sido apenas 3. Já eram 6 horas. Seria uma mentira dizer que ele não estava com medo agora. Essas algemas continuavam vindo sem parar. Eu não acredito que não vou superar você. Longshen rangeu os dentes. Como já havia chegado a esse ponto, desistir no meio do caminho só prejudicaria sua confiança em si mesmo.
Além disso, a próxima vez que ele tentasse romper seria pelo menos 2 vezes mais difícil. Ele só podia se forçar a continuar. Depois que um dia e uma noite inteiros se passaram, Long Shen praticamente enlouqueceu. Quem sabe quantos grilhões ele rompeu? Ele já estava dormente agora. Mesmo com sua perseverança, ele começou a sentir vontade de desistir. Ele até começou a formar algumas dúvidas sobre o Feng Fu Star. Seria possível que o Feng Fu Star não pudesse ser tratado como um verdadeiro substituto para um Dantian? Estrondo. Enquanto a mente de Long Shen estava enlouquecendo, sua estrela Feng Fu de repente floresceu com luz. Será que ele finalmente conseguiu? Após essa explosão, seu Dantian disparou. Long Shen assistiu estupefato quando outro ciclone apareceu lentamente ao lado dos outros 9. Ele realmente formou um 10º ciclone. Que tipo de piada é essa? Long Shen não podia acreditar nisso. Não poderia haver apenas 9 ciclones no total, representando os 9 estágios celestiais da condensação do Qi. O que estava acontecendo agora? Após o tormento deste dia inteiro sem romper a condensação de sangue, ele acabou formando um 10º ciclone. Havia 9 estágios celestiais para a condensação de Qi. Isso era algo que tinha sido verdade desde sempre. Mesmo entre as incontáveis aberrações do mundo do cultivo, nunca houve ninguém que tivesse ouvido falar da condensação de 10 ciclones. Qualquer um que tivesse isso acontecer com eles ficaria pasmo. Long Shen não foi exceção. Ele olhou tolamente para aqueles 10 ciclones em seu corpo e não conseguiu dizer nada. Long Shen de repente percebeu que depois que o 10º ciclone apareceu, todos os seus outros ciclones começaram a crescer gradualmente. Embora fosse extremamente lento, eles definitivamente estavam se expandindo. Qualquer que fosse o tamanho do ciclone formado no início, deveria ser seu tamanho definido para sempre. Isso também era apenas conhecimento comum. Poderia ser por causa da arte corporal Nine Star Hegemon. Long Shen só poderia atribuir essas anomalias ao Nine Star Hegemon Body Art. Agora que ele cultivou essa técnica, todo o seu caminho de cultivo se desviou da norma. Ele os observou enquanto eles lentamente dobravam de tamanho ao longo de menos de 1 hora. Eles estavam agora em torno de um pé de largura. Embora ele não soubesse o que estava causando isso, Long Shen sabia que quanto maior o tamanho de seus ciclones, mais benéfico seria para ele. Quanto maiores fossem, mais rápido ele poderia absorver o Qi espiritual do céu e da terra. Ele não teria que gastar tanta energia durante uma batalha, e sua velocidade de recuperação seria muito maior. Mas ele ainda estava assustado com o que tinha acontecido agora. Originalmente, algo comemorativo deveria ter acontecido hoje, mas em vez disso, ele ficou alarmado. O Nine Star Hegemon Body Art era muito estranho. Apenas no 7º estágio celestial de condensação de Qi, ele poderia pular um reino maior inteiro mais seus reinos menores para lutar contra Huangshan que estava no 7º estágio celestial de condensação de sangue. Isso já era uma força de batalha extremamente assustadora. Parecia que o Nine Star Hegemon Body Art era como um tesouro sem fim. O que ele havia descoberto até agora era apenas a ponta do iceberg. No entanto, apenas essa dica continha delícias e horrores. Até o próprio Long Shen tinha grandes expectativas e medo por seu futuro.
Foi uma sensação muito contraditória. O fato de ele ter 10 ciclones definitivamente não poderia ser revelado por medo de sua vida. Uma técnica tão desafiadora era algo de que todos ficariam com inveja. Quando ele lutasse no futuro, ele definitivamente não poderia usar técnicas tão explosivas como da última vez e revelar os 10 ciclones. Mas o que Long Shen não tinha certeza era quantos ciclones poderiam ser formados no reino de condensação de Tida Nine Star Hegemon Body Art. Por um lado, era possível dizer que quanto mais ciclones ele tivesse, melhor. Mas se ele não avançasse para o próximo reino, suas habilidades de combate não progrediriam verdadeiramente. Mesmo se você tivesse 10.000 vacas, elas não seriam capazes de vencer um único tigre. A coisa mais alarmante era o perigo que corria. Ele não podia nem dizer quem eram seus inimigos neste momento. Não se sabia exatamente quando eles apareceriam e tentariam tirar sua vida. Ele teve que aumentar rapidamente sua base de cultivo. Olhando para os ciclones dentro de seu corpo que ainda cresciam lentamente, ele não pôde deixar de suspirar. Talvez, isso era o que significava ter sentimentos contraditórios. Long Shen não queria mais continuar cultivando hoje. De qualquer forma, o humor atual em que ele estava não era mais adequado para o cultivo. Ele teve que se ajustar. De repente, seu estômago soltou um ronco alto. Só agora ele percebeu que não tinha comido nada hoje. Abrindo a porta, ele tomou uma lufada de ar fresco. Percebendo que era meio-dia, ele gritou para Bauer preparar o almoço para ele. Ele estava com um pouco de medo de ver sua mãe neste momento, então ele foi sorrateiramente. Bauer pareceu ter percebido isso e riu, trazendo-lhe o almoço. Ele comeu um prato de frango branco cortado, um prato de peixe, 2 pratos de legumes e uma tigela de sopa. Era simples e rico. Depois de terminar, ele sentiu seu humor melhorar um pouco. Sua irritação com o Nine Star Hegemon Body Art também diminuiu bastante. Jovem mestre, alguém está procurando por você. Quem é esse? Perguntou Long Shen. Não sei. Você deveria ir dar uma olhada. Você parecia estar comendo alegremente, então eu não te incomodei, riu Bauer. Long Shen também riu. Agora que a família Long estava mais rica e feliz, Bauer começou a se tornar um pouco travesso. Ela ainda se atreveu a dar aos convidados o ombro frio. Chegando ao quarto de hóspedes, Long Shen ficou absolutamente chocado ao ver que essa pessoa tinha vindo procurá-lo. Capítulo 52. Aves presas. Sétimo príncipe. Long Shen realmente nunca teria imaginado que o sétimo príncipe viria encontrá-lo assim. Eles nunca mais tiveram nenhuma interação depois daquele momento desagradável no Imperial College. Mas como o sétimo príncipe era o irmão mais novo de carne e osso de Shuiao, Long Shen também se sentiu um pouco arrependido pelo que havia acontecido da última vez. No futuro, ele seria seu cunhado. Irmão Long, você deveria me chamar de Shu Feng, disse o sétimo príncipe apressadamente e respeitosamente. Ele agiu completamente diferente de seu antigo eu mandão e dominador. Long Shen tinha aprendido com Shu Yao que Shu Feng não era realmente uma pessoa ruim e apenas fez o seu melhor para agir como um tolo arrogante para se proteger. Era tudo para se manter vivo. Sinto muito pela última vez. Long Shen assentiu e deu um tapinha nos ombros de Shu Feng.
Não foi culpa do irmão Long. Xu Feng era muito modesto e despretensioso. Servindo 2 xícaras de chá, Long Shen entregou uma xícara para Xu Feng e perguntou: para que você está aqui? Desta vez, Xu Feng não estava vestindo suas roupas imperiais, mas apenas algumas vestes bordadas semelhantes às que um filho nobre usaria. Irmão Long, isso. Xu Feng abriu a boca algumas vezes, mas não conseguiu dizer o que queria. Apenas diga. Xu Feng hesitou e respirou fundo. A imperatriz anunciou hoje que vai casar minha irmã mais velha com Xia Shangfeng. Eles marcaram a data para 1º de outubro. Embora Long Shen já estivesse preparado para ouvir essa notícia, seu sangue disparou e a xícara de chá em sua mão se estilhaçou, o chá espirrou sobre ele. Não apenas a intenção de matar ressoava em seus olhos, mas a sala inteira imediatamente ficou gelada. Xu Feng não pôde deixar de estremecer. O atual Long Shen parecia uma fera selvagem e enfurecida. Era como se ele pudesse explodir e matar alguém a qualquer momento. Sua intenção de matar era 100 vezes mais forte do que no Imperial Khalid. Tem certeza? Long Shen rangeu os dentes. Xu Feng assentiu. Era difícil para ele falar mesmo sob a pressão de Long Shen. Long Shen estava incomparavelmente furioso. Ele já havia prometido a Xu Yao na frente de todos que ela era sua mulher. Ele não tinha usado seu relacionamento com o grão-mestre Yunti para forçar a proposta com Xu Yao, o que poderia ser contado como um rosto suficiente para a imperatriz viúva. Ele tinha dado a ela uma maneira fácil de sair de uma situação difícil, já que não queria torná-la muito embaraçosa para ela. Mas ela realmente desconsiderou completamente suas boas intenções. Ela também ignorou completamente o rosto do grande mestre Yunti e casou Xu Yao com Xia Shangfeng sem hesitação. Irmão Long, minha irmã mais velha viveu uma vida de dificuldades e solidão. Ela sempre se comportou corretamente, mas eu sei sobre sua situação secreta. Se ela for casada com Xia Shangfeng, ela definitivamente morrerá. Então, irmão Long, estou implorando para você salvar minha irmã mais velha. Xu Feng realmente começou a chorar, e depois que ele disse isso, ele lentamente se ajoelhou na frente de Long Shen. Ei, levante-se já. Long Shen puxou Xu Feng para cima. Já que eu já fiz uma promessa, mesmo na morte, eu a cumprirei. Não se preocupe. Xu Feng ficou extremamente emocionado ao ouvir isso. Tendo vivido toda a sua vida no Palácio Imperial, confiança era a única coisa que ele nunca teve. Xu Yao não sai do palácio há algum tempo. Ela está em prisão domiciliar? Perguntou Long Shen. Xu Feng assentiu. Sim. Desde que ela voltou da última vez, ela está confinada dentro do palácio. A imperatriz viúva se recusa a deixá-la dar um único passo. O rosto de Long Shen estava pálido. Parecia que a imperatriz não dava a mínima para o grande mestre Yunti. É melhor aquela velha vadia esperar por ele. Você pode ir vê-la? Perguntou Long Shen. Eu posso. A imperatriz viúva apenas a proibiu de sair, mas ela ainda pode ver outras pessoas. Como seu irmão, eles não ousam me bloquear, respondeu Xu Feng. Então, isso é bom. Ainda falta um mês para outubro. Há tempo suficiente. O leilão anual do pavilhão Anyun será daqui a 3 dias.
Farei o meu melhor para conseguir que a erva fundente estelar resolva o problema no corpo dela. Diga a ela para esperar por mim. Não a deixe fazer nada estúpido. Shu Feng ficou muito feliz. Ele agradeceu e pediu desculpas a Long Shen 1000 vezes, algo que Long Shen não estava acostumado. Shu Feng, deixe-me ver seu dantian. Long Shen ficou um pouco desconfiado e estendeu a mão para o ombro de Shu Feng. Ele lentamente enviou seu Qi espiritual em seu dantian. Como esperado, algo estranho estava presente. Embora o dantian de Shu Feng não tenha sido bloqueado como o de Shu Yao, havia uma entidade estranha na raiz espiritual de seu dantian. Era algo tão pequeno que nem era visível a olho nu. Se Long Shen não tivesse desconfiado, talvez não tivesse percebido. Tente aguentar. Long Shen aumentou o Qi espiritual que ele enviou para o corpo de Shu Feng. Shu Feng sentiu seu estômago doer por um momento e um pequeno jorro de sangue saiu dele. Uma pequena agulha emplumada apareceu na mão de Long Shen. O alfinete de pena do submundo. Que cruel! Este alfinete de pena do submundo foi usado para tratar uma espécie de veneno Yang. Dentro havia um veneno Yin que poderia aliviar o veneno Yang. Ambos os venenos se neutralizariam para curar alguém. Mas quando foi colocado no dantian de uma pessoa saudável, a raiz espiritual do dantian seria corroída por seu veneno Yin, tornando impossível o cultivo. Mais uma vez examinando o dantian de Shu Feng, Long Shen não pôde deixar de suspirar. Depois de ser corroída por tanto tempo pelo veneno Yin, a raiz espiritual de Shu Feng já havia declinado. Caso contrário, seu talento não seria muito inferior ao de Shu Yao. Eu removi esta agulha venenosa do seu corpo agora. Isso significa que você poderá cultivar a partir de agora, mas deve manter isso em segredo. Aqui estão algumas pílulas para ocultar a aura. Tome um a cada 7 dias e ninguém notará nada. Long Shen entregou a Shu Feng uma garrafa de jade. Quando Long Shen tinha tempo livre, ele refinava algumas outras pílulas medicinais aleatórias. Tais pílulas tiveram uma grande ajuda para o atual. Mas Long Shen não podia suportar dizer a Shu Feng que sua raiz espiritual havia sido severamente corroída. O reino da condensação do sangue provavelmente seria seu pico. Ao mesmo tempo em que sentiu esse arrependimento, ele também ficou ainda mais enojado com a casa imperial que eram apenas tigres em roupas humanas. Posso cultivar agora. Shu Feng não podia acreditar nisso. Ele sempre pensou que era inatamente aleijado. Ele estava muito feliz. Long Shen podia entender esse tipo de humor. Ele também tinha sido alguém com o nome de um aleijado que conseguiu ganhar uma oportunidade. Sim. Mas lembre-se de escondê-lo de todos, alertou Long Shen. Embora soubesse que ele e Shu Yao já eram extremamente cuidadosos, ele ainda queria ter certeza de que não havia erros. Depois de expulsar Shu Feng, Long Shen mergulhou em seus próprios pensamentos. A situação de Shu Yao e Shu Feng o lembrou de sua própria situação. No entanto, ele estava em uma situação ainda mais trágica. Sua raiz espiritual, osso espiritual e sangue espiritual foram todos roubados. Embora o método não fosse o mesmo, ele também não havia sido tramado. Seu próprio pai era um dos maiores especialistas do Phoenix Cry Empire. Por causa de seu pai, ele acabou aleijado. Da última vez, quando ele conversou com Shu Yao,
Ela lhe disse um nome Marquês Yi. Os três grandes especialistas do Phoenix Cry Empire eram Mark Yi, Mark Wu e o pai de Long Shen, o Marquês de Supressão de Fronteiras. Eles foram chamados de três grandes pilares do Phoenix Cry. 1. O Marquês de Supressão de Fronteiras protegeu contra as tribos bárbaras da fronteira selvagem. Marquês Wu guardava a fronteira sul. Apenas o Marquês Yi sempre permaneceu na capital. De acordo com Shuiao, todos os príncipes e princesas aprenderam artes marciais com o Marquês Yi. Agora, Long Shen sentiu que este Marquês Yi pode realmente ser um grande problema. Isso porque a situação de Shuiao era algo que um estranho como ele havia notado na primeira vez que eles trocaram golpes. Como um especialista do Phoenix Cry Empire, como o Marquês Yi não percebeu. Como ele devia saber e não disse nada, era provável que tivesse participado. Na verdade, talvez ele tenha sido o único a fazê-lo. Se foi ele quem colocou aquelas sementes de energia espiritual estrangeira dentro de Shuiao, então era possível que o Marquês Yi também tivesse roubado sua habilidade de cultivo. Por que ele faria isso? Foi apenas para arruiná-los? Ou havia um motivo maior? Todas essas perguntas giravam na cabeça de Long Shen, dando-lhe uma dor de cabeça terrível. Mas não havia como ele descobrir isso. Qualquer que seja. Por mais esperta que seja uma raposa, ela terá que revelar sua cauda em algum momento. O que eu preciso é me tornar um verdadeiro caçador para que, quando eles se revelarem, não seja eu a presa. Depois de chegar a essa conclusão, Long Shen não se concentrou mais nessas questões. Voltando ao seu quarto sem sequer ousar ir até onde sua mãe estava, ele entrou diretamente em reclusão. Mas assim que começou a circular seus ciclones, ele pulou, quase batendo no teto. Isso é muito ridículo. Long Shen olhou para seu Dantian. Seus 10 ciclones já haviam parado de crescer agora, mas cada ciclone já havia atingido uma circunferência aterrorizante de 1 metro inteiro. Foi realmente chocante. Eles estavam em um tamanho completamente diferente em comparação com os ciclones anteriores. Sob sua circulação lenta, o Qi espiritual do céu e da terra inundou sua estrela Fengfu. Essa velocidade era pelo menos 100 vezes maior do que antes. Ele estava ao mesmo tempo chocado e satisfeito. Mas depois de apenas cultivar um pouco, ele percebeu que havia um problema. Aqueles 10 ciclones eram como 10 enormes drenos que sugam o Qi espiritual. O Qi espiritual circundante foi incapaz de satisfazer as demandas de absorção dos 10 ciclones, fazendo com que o Qi espiritual no ar se tornasse mais fino. Ele estava absorvendo apenas 1/10 do que deveria ser capaz. Não, eu tenho que encontrar outro lugar para cultivar. Naquela mesma noite, Long Shen cobriu sua aura e saiu furtivamente da cidade. Usando os Vindchasing Steps, ele era como um fio de fumaça que foi direto para a Sunset Mountain. Sunset Mountain estava completamente quieto à noite. O cenário era como era antes, mas Long Shen não pôde deixar de se sentir um pouco emocionado ao vê-lo novamente. A primeira vez que ele veio aqui foi com Matty. Pensando em sua beleza absolutamente perfeita e naquele olhar gentil dela, seu coração ficou excitado. A segunda vez que ele veio foi enquanto estava preso na rede de Shuiao. Seu estado vingativo se transformou em um charme gentil. Agora, Matty estava em algum lugar distante e desconhecido.
Ele não tinha ideia de como ela estava. Talvez ela já tivesse se esquecido dele. Havia também aquele irmão de merda 11 que quase o matou. Pensar naquele idiota o fez ficar furioso. Era como se aquela figura arrogante tivesse aparecido diante dele novamente. Matt estava longe, Shuiao estava em prisão domiciliar e estava sozinho. Essa era simplesmente a cruel realidade. Sem poder, a vida não poderia ser chamada de vida, mal conseguia sobreviver. Se você queria viver com dignidade, então você tinha que ter uma força equivalente. Essa era a realidade. Olhando para a paisagem ao seu redor, Long Shen respirou fundo. Sentando-se como lótus em uma enorme pedra, ele gentilmente circulou seus ciclones. No tempo que levou para um incenso queimar, o Ti espiritual nesta área também se tornou muito fino para acompanhar. Mas o Ti espiritual aqui era pelo menos 2 vezes mais denso que em sua casa, então ele não perdeu seu tempo vindo aqui. 2 dias depois, quando o primeiro raio de luz veio do leste, o corpo de Long Shen emitiu um som explosivo. Ele lentamente abriu os olhos, uma expressão estranha aparecendo em seu rosto. Na verdade, ele havia condensado mais uma vez um ciclone. 11 ciclones. Esta arte corporal hegemônica de 9 estrelas, quantos ciclones poderia condensar? Vendo os ciclones em seu corpo crescendo mais uma vez, Long Shen não pôde deixar de ficar preocupado. Isso era absolutamente insano. Se tudo o que ele fizesse fosse continuar condensando ciclones, ele realmente poderia enlouquecer. Ao voltar para casa, Long Shen pensou sobre isso e decidiu fazer uma viagem à Guilda dos Alquimistas para obter vários ingredientes medicinais primeiro. Chegando em casa, ele arrumou os ingredientes medicinais na frente dele. Uma espécie de antecipação o encheu. Era a hora de ele testar sua nova pílula Flame. Um Marquês e herói Marquês. Marquês ou Marquês Marcial. No entanto, Yi e Yu também são seus sobrenomes.